Oferecimento NDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós estamos aqui com Diego Almeida. Diego é especialista em armazenagem e distribuição de laboratórios. Diego, obrigado por ter aceito nosso convite. Muito obrigado, eu que fico honrado com o convite aí, de estar podendo compartilhar conhecimentos aí com o nosso público aí, logístico aí. Legal, a intenção é essa mesmo, porque trazer informação para o público de logística, o público que é tão focado ali no trabalho, né? A gente sabe que às vezes é difícil sair daquele mundinho ali de logística, porque ele vira 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? A gente sabe que muita gente não tem condições de sair e ver coisas novas, né? E acho que isso é muito legal, principalmente se falando de laboratórios, que é muito específico, né? Então, acho que para a gente começar, Diego, se apresente aí, fala um pouquinho aí do seu histórico e o que você está fazendo hoje, hein? Perfeito. Bom, eu estou no ramo de logística há mais ou menos 17 anos, tá? Comecei estagiando em 99 no... Está quase aprendendo então, né? Estou quase aprendendo, numa grande indústria química, né, onde eu fui muito bem gerenciado na época, né, e acabei tendo a oportunidade de ingressar nessa área, né. Fiquei 5 anos nas indústrias químicas, tá, e acabei partindo para a indústria farmacêutica, né, onde eu já estou há 12 anos trabalhando na indústria farmacêutica, isso incluindo diversos ramos da saúde, né, como saúde ocular, como medicamentos, como nutrição esportiva, né. E eu sou formado em administração, tenho pós em logística, qualidade, porque a qualidade é muito importante para a gente trabalhar nesse ramo farmacêutico, tá? E atualmente eu acabei me capacitando em Black Belt, em Six Sigma, para ajudar sempre nas melhorias contínuas. Muito bom. Sentiu muita diferença do químico para o laboratório ou não? Olha, tem algumas diferenças burocráticas, tá? Mas tem diferença, porém ambos são bem dinâmicos, tá? Tem que estar bem atualizado com leis, com os processos, tá? Porque os dois são muito dinâmicos, né? A questão de atualização da área. Acho que uma pergunta interessante, Diogo, acho que para o nosso telespectador, quais são os principais desafios hoje para a logística de laboratório, vamos dizer assim? Porque assim, é custo, é segurança, é qualidade, é o conjunto, né? Quais são os principais desafios hoje que as empresas estão buscando? Os desafios hoje são grandes, né? É um setor muito dinâmico, né? É muito rápido as mudanças e o crescimento. E os principais desafios vão desde internamente dentro das empresas, tá? Nós temos que manter assim uma grande atualização com nossos colaboradores, né? Nós precisamos ter as boas práticas sempre em dia, tá? Porque isso é muito importante para a cultura da empresa, né? Então, toda a boa prática, a parte de temperatura, de rastreabilidade, de procedimentos, de treinamento, tem que estar sempre muito bem atualizado, porque qualquer falha interna vai impactar no final do cliente, né? E não só internamente, os nossos parceiros logísticos, ou para quem tem frota própria, etc., né? É importante conseguir fazer o fluxo, encaixar tudo para entregar na hora certa. Às vezes não é nem entregar mais rápido, mas sim entregar na hora certa, né? Porque os distribuidores de medicamentos ou alguns hospitais têm um momento certo de receber a sua mercadoria e tem que estar alinhado esse procedimento da ponta final com o nosso parceiro que está no meio e nós embarcadores, né? Então tem que ter um fluxo de informação muito bem alinhado para tudo funcionar bem e o consumidor final não ser prejudicado. E às vezes o consumidor final pode ser até um hospital, né? Esse que é você fala de entregar na hora certa, né? Uhum. Então, assim, quando você fala do consumidor final, às vezes atrasar um dia ou outro pode ser até que não tenha tanto impacto, né? Mas quando você está ali, uma cirurgia, você falou de ocular, né? Está esperando uma cirurgia, está marcado já há alguns meses e não dá para brincar.
Com relação à segurança, né? Porque a gente fala, acho que não dá para ficar fazendo recall de medicamento, né? Com certeza. Se fez um recall de um medicamento que foi com problema para o mercado, eu não me recordo, num curto espaço de tempo, eu não me recordo de ter ouvido falar disso não, mas acho que segurança é importantíssimo. Quando você fala de um veículo, tudo bem, tem segurança também, uma pessoa pode perder um freio, pode bater o carro, mas o medicamento é um pouco diferente, né? Como é que vocês trabalham essa questão de segurança? Bom, a questão de segurança ela é muito importante, assim, você ter muitos bons parceiros e também procedimentos internos para você não ter possibilidades de desvio de cargas ou de desvio de mercadorias, né? Porque nós precisamos de uma rastreabilidade 100% seguro, né? E é até por isso que a Anvisa vem pegando cada vez mais rígidos em algumas normas, né? Tem até uma polêmica RDC, que é a 54 lá, de uma rastreabilidade por unidade, que no momento está congelado isso, né? Mas é muito importante para a segurança final do consumidor, para não ter nenhum tipo de desvio ou falsificação, né? Então, uma RDC como essa aí, por exemplo, é muito importante, mas ela ainda divide opiniões nos laboratórios, né? Alguns dizem que alguns já investiram pesado para atender essa norma e outros ainda falam que o Brasil não está preparado para essa estrutura devido à malha logística ou até os processos como um todo da cadeia, né? Mas em alimentos, por exemplo, o negócio vem ficando mais forte também. O ano passado teve uma nova RDC de recall, que antes era um pouco vago essa parte de recall na parte de alimentos, agora está mais rígido, isso está mais robusto, né? Então as indústrias têm que estar preparadas para atender tudo isso, porque a tendência é cada vez nós temos normas mais firmes, né? A RDC vem através da Anvisa ou as empresas também elas opinam, elas participam dessa discussão? Não, elas vêm através da Anvisa, né? Porém tem reuniões que se discute tudo isso, né? Desde o embarcador, quanto os laboratórios, quanto os transportadores, que se reúnem para discutir os pontos bons e ruins e o que é necessário para se ajustar, né? E a gente viu que nos últimos anos, assim, há 20 anos atrás, né, a gente não tinha a burocracia que nós temos hoje, né? Então, assim, burocracia, por um lado, ela é boa, mas por outro lado ela é muito ruim. Acho que a gente tem os dois lados, né? Com relação à segurança, por exemplo, segurança alimentar, vamos chamar assim, né? Eu acho que é muito boa, mas vamos falar um pouquinho de burocracia, né? A gente pega o Brasil hoje, é um dos países mais burocráticos do mundo, né? Então, quando se fala em documentação, eu sei que para a Anvisa, para um prestador de serviço conseguir, né, uma certificação Anvisa, principalmente para medicamentos, até para químico, é muito demorado. Às vezes demora mais de um ano, né? E a gente vê aí a dificuldade de vocês também, às vezes, de contratar, né? Por causa dessa burocracia toda também, além da burocracia que tem dentro da empresa de vocês, né, de documentação. Fala um pouquinho aí dessa... nós estamos aí no... funcionam os processos, né? Como você comentou, né? O Brasil é um país muito burocrático, né? E o grande desafio é a gente enfrentar essa burocracia sem ter um impacto no cliente final, porque assim, existe uma tendência muito forte do cliente e da área comercial e também do cliente cada vez pressionar mais para você entregar em menos tempo, né? Para ser mais rápido. Porém, tem alguns processos que engessam, né? Apesar de muitos deles fazerem sentido, né? Mas engessam, como por exemplo na área fiscal, né? Tem diversas guias a se pagar, GNRE, alguns casos de imposto antecipado. Agora temos casos de pessoas físicas que tem que pagar parte do remetente, parte do destinatário. Tudo isso são processos que vai impactando se você não estiver muito bem alinhado, você vai impactar no seu tempo final de entrega e muitas vezes insatisfação do cliente, né? Acho que o custo também, né? Porque, no final das contas, quanto mais burocrático, mais caro se fica também, né? Mais caro, mercadoria parada, tudo isso, né? E assim, eu acho uma das coisas muito importantes que eu vejo internamente nas empresas é uma boa sinergia entre os líderes de cada área, tá? Então, assim, isso eu estou incluindo a área de qualidade, a área de logística, a área fiscal, a área comercial para ter o contato com o cliente. Eu acho que é necessário ter uma sinergia muito boa, está todo mundo falando a mesma língua, tá? Porque se cada um fizer só o seu papel e
não olhar um pouco à frente, né, vai acabar impactando. Às vezes uma mercadoria muito importante pode estar parada por um motivo pequeno, mas que não foi conversado entre os líderes, né? Então a atualização desses profissionais é muito importante, tá? Sinergia entre as áreas. Isso, né? Sinergia entre áreas e atualizações de leis, de normas que atualmente vem mudando com frequência, né? Tanto a área fiscal quanto qualidade e tudo mais. Né? A gente tem, na parte fiscal no Brasil, a gente tem algumas situações. Eu tive até uma situação há pouco tempo atrás que uma legislação, como muda muitas coisas, né? A área tributária no Brasil é extremamente complicada, né? Pouquíssimas pessoas entendem e são especialistas no Brasil, até pela quantidade. Mudou-se uma lei, mudou-se um imposto e a grande maioria das empresas, até um fiscal que nos visitou, falou, olha, todo lugar que eu estou indo, eu estou achando esse problema. Eles até flexibilizaram alguma coisa, mas assim, são tantas mudanças que às vezes a gente é pego de surpresa e não dá tempo de mudar. Acontece de ser pego de surpresa e fica aquela correria entre as áreas, né, para como resolver, né, o mais rápido possível, comunicar ao cliente. E muitas vezes o nosso sistema, né, tá parametrizado de um jeito e de repente tem que mudar para todos os clientes ou todas as alíquotas ou alguma regra diferente, né? Então tudo isso comunicar alguns milhares de clientes às vezes, né? Não é? Com certeza. Então não é uma missão fácil, né? Por isso que quanto mais a gente conseguir se atualizar, melhor para a gente ser um pouco proativo, mas às vezes pode acontecer de surpresa, daí vai dar a dinâmica do grupo de tomar uma ação, né? A gente falando ainda em burocracia, quando a gente fala de estrutura, infraestrutura, né? Então, provavelmente vocês devem importar algumas coisas, né? Não sei se produz tudo aqui, mas devem importar algumas coisas. Quando a gente fala de porto, né? Quando a gente fala de processos de importação ou até de exportação, né? É outra parte que extremamente burocrática, né? Então, você já tem os processos internos ali, ele não deixa de ser um processo interno, né? Mas a gente sabe, para medicamento deve ser mais complicado ainda, né? Você trazer produtos de fora ou você levar para fora, para alguns países específicos. Acho que burocracia tem em todos os países, né? Tem muita burocracia que assim, o processo de importação e exportação já não é algo tão rápido devido ao transit time e tudo mais, né? E temos que encarar também toda essa parte aí de fiscalização, tanto da Anvisa quanto da Cefaz e tudo mais, e acrescentar tudo isso ao tempo que a gente... Então precisa ter um planejamento muito bem alinhado para não ocorrer uma falta de produto no mercado, por exemplo. Né? Então, para entregar uma mercadoria amanhã, você tem que planejar 4 dias de antecedência. Né? Mais ou menos isso. Apesar que não deve ser assim, né? Porque o que você falou, né? Se está com os processos tudo muito bem montados, né? Claro, você só seguir os passos, mas com certeza ele demora um pouco mais do que um processo normal. Né? Você entregar ali uma caneta, né? Que você não tem nenhuma guia, tem poucas coisas para fazer, é muito mais rápido. Né? Então, você precisa de um planejamento estratégico bem realizado. Né? Com certeza. Diego, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande. diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização Adelson Eventos. Estamos de volta. Diego, uma coisa importante, falando, acho que também está ligado à burocracia, né, no final das contas. Não deve ser muito fácil contratar parceiros para laboratórios aqui no Brasil, né? Eu sei que são poucas empresas, é um grupo até muito fechado, né? São poucas empresas que são especialistas em laboratórios, em medicamentos, em produtos de saúde. Fala um pouquinho sobre isso, né? As dificuldades aí que vocês têm, ou facilidades, né, que podem ser, mas a gente sabe que a quantidade é bem limitada mesmo. Como é que vocês trabalham nesse sentido?
O Brasil, assim, ele tem ótimos... O Brasil estamos com ótimas empresas aí, de parceiros logísticos aí, se especializando, né? Temos algumas multinacionais vindo com força aí, comprando algumas empresas nacionais para trazer processos mais robustos ou trazer tecnologia mais avançada na parte de rastreabilidade, de web tracking, né? E a meu ver, a diferença vem, o diferencial de um parceiro é aquele que não terceiriza só o serviço, né? Não terceiriza só o local dele ou o sistema dele, sim terceiriza a inteligência junto, tá? Porque isso eu acho muito importante, porque muitas vezes nós como embarcadores estamos concentrados no nosso negócio, no nosso core business, e às vezes algum detalhinho, alguma mercadoria parada, algum processo que está parado, porque nós estamos concentrados no nosso produto, o nosso parceiro, se ele for um pouco proativo, ele pode agilizar isso, pode trazer ideias ou trazer processos mais rápido, né? Então acho importante essa parte aí de terceirizar inteligências junto, né? Tem alguns parceiros que são bons nisso, né? Mas infelizmente alguns eles se preocupam apenas em vender e pronto, meu processo é esse, ó, coleto, entrego e pronto, né? Mas eu acho que se fizer com que o parceiro entenda um pouco da cultura da empresa, da particularidade, não só minha, mas até do cliente final, o fluxo tende a ser muito melhor, tá? Então, existem muitas particularidades em cada tipo, né, de cliente, né? Nós temos clientes com horários diferenciados, temos clientes com modo de recebimento diferenciado, né? Por volumes, quantidade de ajudantes, ou locais e horários, né? E se o parceiro... Até a particularidade dos produtos, né? Isso. Os produtos às vezes tem que ser refrigerado, tem que ser... Com temperatura, ele pode criar um diferencial em ele cuidar desse monitoramento, trocando uma bolsa de gelo e etc, né? E se o parceiro conseguir entender a cultura e a importância da nossa necessidade para atender bem o cliente, a parceria tende a ser muito mais saudável, né? Muito mais fiel, tá? Vamos falar um pouquinho da restrição de veículos lá. Vocês devem ter sofrido com isso também, como todo mundo sofreu, né? Infelizmente, o Estado achou que o problema, né, do trânsito em São Paulo eram os caminhões, né, que representam uma grande minoria, né? E a quantidade de carros só aumenta, né? E na realidade a gente sabe que não são somente os caminhões, é todo um conjunto, né? Essa restrição, como é que afetou vocês aí? Ela afetou... É um desafio você manter a distribuição urbana num lead time perfeito, né? Porque muitos parceiros hoje estão até não querendo atender São Paulo pelo fato dessa complicação, né? No Rio de Janeiro isso também acontece muito, né? Mas são poucas empresas também, né, que atendem São Paulo de forma... Distribuição em São Paulo... Que atende de forma eficaz são poucas. São poucas empresas, que né? São especialistas em São Paulo. Né? E nós falamos da restrição de veículos, desculpa, Diego, restrição de veículos e as novas leis dos motoristas também. Com certeza. Né? Que eu falo, a lei do motorista, acho que ela foi muito... Ela é uma boa lei, né? Porque você está pensando no trabalhador, você está pensando na saúde do trabalhador, né? Mas também foi feito de forma muito rápida, com pouca comunicação e com pouco tempo para as empresas se adaptarem, que no final das contas isso tudo se reflete em custo, né? O Brasil já é muito caro e ele se reflete mais ainda em custos, né? Com certeza, reflete em custo. O que eu procurei estar fazendo aí para não ter um impacto nessa parte de custo aí na distribuição urbana de São Paulo foi, após o BID, né, e uma boa negociação para tentar fugir um pouco das novas taxas que vieram com isso, como a taxa de restrição de trânsito, né? Foi feita uma boa negociação em volume versus a eliminação de algumas taxas, né? Foi um trabalho de campo que eu resolvi fazer, assim, eu gosto muito de sair em campo, visitar os clientes e entender a particularidade de cada cliente, né? Eu fiz isso junto com um parceiro logístico meu que foi o ganhador do BID aí para São Paulo capital, né? E visitamos todos os nossos clientes que estavam nos causando problema, né? Problema que eu digo assim, não problema do cliente, mas que as restrições estavam dando reentrega ou devolução ou dificuldade de entregar, né? Então eu saí em campo para analisar qual o veículo ideal, né? A maioria dos locais a gente foi obrigado a passar para o VUC, né? E também a gente fez um estudo dos melhores horários, melhores rotas
E dessa forma a gente acabou com o tempo até conseguindo reduzir custo. Por quê? Porque diminuiu muito o número de ocorrências, tá? Então a gente diminuiu o número de devoluções, o número de reentrega, passamos a ter um melhor planejamento de agendamento, conhecendo a particularidade de cada cliente, né? E dessa forma que a gente vem encarando, mas é um desafio diário, né? Porque além disso, quando tem uma chuva, São Paulo para, a gente tem diversos protestos que... Não, São Paulo não acontece isso. Nunca acontece. Mas a gente viu que você tirava uma carreta ali da Marginal, mas colocava 10 VUCs, 11 VUCs, 12 VUCs, você aumentou muito o fluxo. Aumenta o número da frota, né? E o que... Mas o legal que você falou, acho que vale, né, para quem trabalha com logística, essa sinergia, esse trabalho em conjunto que você fez com o seu prestador, né? Porque muitas vezes a empresa fala, olha, isso é um problema seu, e repassa o custo e passa ali para o transportador ou para a empresa de armazenagem, de estoques, e fala, olha, se vira. Não, vocês fizeram um trabalho diferente. Você fez um trabalho diferente. Foi lá junto, entendeu junto com ele, então entendeu não só a dificuldade do cliente, mas a dificuldade do seu parceiro também. Com certeza. Eu acho que isso fica muito mais fácil de tomar as decisões. É aí que a gente coloca tudo na mesa e consegue montar um quebra-cabeça e fica bom para todos os lados, né? Legal, legal, muito bom. Mercado de trabalho, vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho. Como é que está hoje para se contratar nessa área de vocês, né? Muito mais específico. Consegue trazer gente pronta ou é essencial que se faça um trabalho interno e você prepare dentro de casa? Tem muita gente pronta no mercado ou não? Olha, o Brasil está com ótimos profissionais aí, porque é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, né? E a gente tem aí principalmente uma nova geração investindo muito curiosa com a área também, né? Investindo muito em cursos técnicos, em faculdades, algumas especializações, né? Com isso, eles acabam ingressando na área, mas assim, o profissional de logística, né, acaba ficando e seguindo carreira mesmo quando ele tem um perfil adequado, a meu ver, né? Porque assim, é uma área de muita pressão, tá? Então, perfil agressivo, né? Tem que ter um perfil dinâmico, agressivo, saber lidar com conflito, né? Porque nós temos conflitos diários, tanto da distribuição quanto falamos aqui, mas internamente, com a área comercial, com o cliente, tudo para manter muito bem alinhado, né? E muita pressão, o tempo todo fazendo pressão, porque a gente sempre vai ter que entregar em perfeito estado, em perfeito tempo, e não é fácil. E assim, nem todo mundo tem um perfil para aguentar esse tipo de pressão, ou alguns preferem um perfil mais rotineiro, né? Mas a logística precisa desse perfil dinâmico mesmo, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de desenvolver profissionais dentro da empresa, tá? Assim, nós temos muito talento escondido, tá? Porque às vezes a pessoa não tem a oportunidade de mostrar esse talento, ou pessoas na operação, ou na própria administração. A gente tem que ouvir muito. Eu sou um profissional que eu gosto de ouvir muito, tanto qualquer nível hierárquico, né? Desde o presidente quanto ao pessoal mais de chão de fábrica, e a gente aprende muito e consegue ensinar muito também, né? E daí a gente vai compartilhando ideias, e dessa forma você começa a descobrir talentos que você pode aproveitar em determinada parte do seu processo, né? Qual é a dica que você dá para um prestador de serviço que está querendo trabalhar com essa área de saúde, com a área de laboratórios? Quais são as dicas que você pode dar? A primeira coisa é o fornecedor, ele tem que ter como cultura, ou criar essa cultura dentro da empresa, ser 100% compliance, tá? Tá muito bem atualizado em normas de Anvisa, de saúde, ter procedimentos robustos, investir muito na área de qualidade. Eu acho que a área de qualidade é essencial para se iniciar todo esse projeto aí de você estudar e entrar no mercado, né? E tendo essa cultura, você tem que estar muito ciente de como que é o fluxo de ponta a ponta, tá? Você tendo conhecimento as dificuldades que você tem de entregar no distribuidor, que exige que seja se atenda a todo aquele agendamento, que é a fila de espera, toda essa dificuldade de entrega para o cara incorporar no custo dele e não ter surpresa na rentabilidade da empresa no final, né?
chegamos ao fim, né? Do nosso tempo é curto, infelizmente. Então, Diego, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi muito esclarecedor. A gente pode falar bastante ainda sobre isso. Espero que você possa voltar numa próxima vez, né? Para a gente falar um pouco mais. Eu fico muito agradecido de estar nesse ótimo programa aqui, compartilhando conhecimentos, e parabéns aí ao programa e a todos envolvidos. Hein? Obrigado. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que o nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas na NET. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, nós temos o nosso canal no YouTube, que é Programa Logística em Foco. Aguardamos vocês.